Vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor para esta manhã. Deus colocou uma palavra no meu coração ontem à noite, logo depois que nós terminamos a mensagem, e ficou muito forte no meu coração de que essa deveria ser a palavra para a gente estar conversando hoje, tá? Você vai entender por que Deus nos trouxe aqui, Deus quer falar conosco a respeito disso, você vai dizer, olha, eu precisava, ou a minha família precisa dessa palavra, tá? Nós temos vivido um tempo diferente, na verdade, com muitas coisas diferentes acontecendo, e temos tido muitos problemas de relacionamento, porque o casal, um dos motivos é porque o casal ficou muito mais tempo junto, né? Então, nesse tempo de quarentena, a gente acabou tendo que se aproximar muito mais, e às vezes os problemas, eles já existiam, mas o casal, cada um correndo para um lado, né? A família, né? Não só o casal, mas a família, às vezes com os filhos, os conflitos internos, aumentaram muito os conflitos dentro de casa, os conflitos em família, os problemas em família aumentaram muito nesses últimos meses, né? Por conta da quarentena, por conta de tudo aquilo que a gente está vivendo. E um dos motivos foi a maior convivência, né? É incrível isso. Era para ser diferente, né? Era para a gente ter se aproximado mais, mas aconteceu que muitas pessoas estão passando por muitos problemas de relacionamento. Aumentou muito o número de divórcio, de separação, o número de problemas de pais com filhos, né, de filhos com pais, aumentou muitos problemas nos últimos meses, por conta dessa aproximação que foi uma aproximação forçada, né, e que aflorou muitos problemas que estavam aí guardados, colocados debaixo do tapete no relacionamento familiar, né? Então, estamos vivendo aí um tempo com muitos conflitos familiares, muitas dificuldades, tá? Eu acho que uma outra coisa que gerou os problemas também familiares é a questão financeira, né? Os problemas aumentaram muito, as dificuldades financeiras, algumas pessoas perderam emprego, algumas pessoas diminuíram muito, né, os recursos, a entrada de recursos dentro de casa, e isso também gera problemas, gera dificuldade, né? Ansiedade também, as questões, né, da vida, do passado, mal resolvidas, todas essas coisas fazem com que a gente tenha muita dificuldade. Uma das coisas que é essencial no relacionamento é a comunicação. E eu quero rapidamente conversar com você sobre comunicação. O ato de comunicar, né? O ato de falar, de dizer, de conversar, né? Nós somos seres relacionais, né? Gregários, nós necessitamos uns dos outros, e nós nos comunicamos, né? Através de códigos como a linguagem, como os nossos atos, né? A gente se comunica. E o que acontece é que nem sempre a gente se comunica da maneira que a gente deveria, ou de uma maneira que a gente se torne compreensível ao outro, né? Às vezes a nossa comunicação, ela diz tudo, menos aquilo que a gente de fato queria dizer. E comunicação no sentido daquilo que a gente diz, mas comunicação também no sentido daquilo que a gente ouve, né? Porque às vezes nós não estamos conseguindo ouvir, entender o que está se passando na vida dos nossos familiares, tá? Então, a comunicação é o que nos aproxima, aquilo que nos faz entender o outro, compreender o outro, é aquilo que nos faz expressar alguma coisa, enviar alguma mensagem, aquilo que nos faz receber alguma mensagem ou alguma expressão de alguém, tá? Comunicação é extremamente necessária. Tem muitas famílias que não falta amor no meio da família. E tem amor, certo? Não falta desejo de que dê certo. Eles têm o desejo de que dê certo. Não falta atitude no sentido assim de movimento, né? De ter uma atitude para querer que a coisa mude. A pessoa tem atitude. O que falta é a habilidade para comunicar, né? Ou o equilíbrio emocional para você conseguir comunicar, tá bom? Então a gente vai estar conversando algumas coisas sobre isso. Tem um versículo da Bíblia que eu coloquei aqui, esse aqui, ó. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa.
como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra que é dita no tempo certo. Esse texto está falando sobre comunicação, sobre a habilidade de comunicar, de saber comunicar e de saber comunicar na hora certa, né? Ter esse equilíbrio, ter essa capacidade de perceber qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma, qual é a melhor hora para a gente comunicar, qual o melhor jeito para a gente comunicar. Eu tenho certeza que você ama a tua família, eu tenho certeza que você ama a tua casa, eu tenho certeza que você ama teu marido ou tua esposa. Eu já conheci um monte de gente que falou, eu não amo mais. Mas o amor, ele não acaba. O amor, ele pode ser esfriado. O amor, ele pode ser engolido por um monte de outras coisas, né? A gente pode substituir o amor por um monte de outras coisas, mas o amor, ele está ali dentro. Em algum lugar, ele está dentro da gente. Eu tenho certeza que você ama a tua família. Eu tenho certeza que você ama a sua vida. Eu tenho certeza que você deseja o melhor para a tua casa. Mas nem sempre a gente expressa isso. E pode ter certeza, todo mundo dentro da tua casa quer o melhor para a família, quer o melhor para a casa. Às vezes a gente não consegue, não tem a habilidade de comunicar. Às vezes a gente está tão enfermo emocionalmente, tão doente emocionalmente, que a gente não consegue comunicar. Transformamos a nossa família, a nossa casa, num campo de guerra. Transformamos nosso relacionamento em um lugar de dores, né? Em vez de a gente construir, onde um fica machucando o outro, em vez de a gente construir pontes, né, nós construímos muros. Em vez da gente construir pontes que nos liga ao outro, a gente fica construindo muros. E quando a gente constrói muros, vai ficando muito difícil a gente se comunicar. Porque entre eu e a outra pessoa existe um muro, né? Existe uma barreira que foi ali colocada, né? Existe um ruído e a outra pessoa não consegue ouvir o que eu estou querendo falar, ou eu não consigo ouvir o que ela está querendo dizer para mim, tá? Então, é muito importante que a gente decida como família, como casa, como lar, como relacionamento, é muito importante que a gente decida ser um construtor de pontes. O que é construir pontes? É essa capacidade de dialogar, essa capacidade de comunicar, essa capacidade de se aproximar, né, de criar um vínculo com a pessoa no sentido de se fazer entender, de se fazer compreender, né? É muito importante que você adquira o hábito de comunicar bem. Dentro de um curso, por exemplo, de comunicação, você vai aprender o seguinte: o que é a comunicação? A comunicação é o que o outro entendeu e não aquilo que você falou. Porque às vezes a gente fica questionando os nossos filhos, ou questionando o nosso cônjuge, os nossos funcionários, o nosso patrão, enfim, o nosso cliente, enfim. A gente fica questionando como eu falo, mas você não me entende, né? Você é burro, você não me entende, você não consegue me compreender, você não consegue me entender, eu já falei 1000 vezes. Presta atenção, gente, num detalhe. A responsabilidade da comunicação é sempre de quem comunica. E se a outra pessoa não está entendendo o que você está dizendo, é porque talvez você não esteja dizendo da maneira certa. Talvez você não esteja se expressando da maneira certa. Não, mas eu estou falando tudo que ela entende, ela sabe o que eu quero. Mas talvez existam outras coisas que estejam por trás. Talvez uma mágoa, talvez um ressentimento, talvez alguma questão mal resolvida, algum outro problema. E isso está impedindo a aproximação e a boa comunicação dentro de casa. E aí, como a outra pessoa não faz aquilo que eu pedi, ou não entende aquilo que eu falei, eu vou ficando bravo e vou aumentando vou construindo uma barreira maior. Construo um muro maior em vez de me aproximar da pessoa. Qual que é o objetivo que nós temos com as pessoas que estão conosco? É de entendê-las e de nos fazermos entender por elas. Esse é o objetivo, né? O objetivo que eu tenho com os meus filhos, com a minha esposa, é de que ela compreenda, de que ela entenda o que eu estou querendo dizer.
e de que os meus filhos compreendam e entendam aquilo que eu estou querendo dizer. Certo? Que eu entenda eles, que eles me entendam e que eu entenda eles. É assim que a gente vai viver bem, certo? Mas existe uma série de coisas que atrapalham a comunicação. Não é só assim, não, eu falei o português correto, ele sabe o que ele tem que fazer, mas às vezes ele não está fazendo porque existem outros problemas de comunicação que estão aí. Existem algumas mágoas, alguns ressentimentos, existem alguns ruídos que estão atrapalhando esta boa comunicação, essa boa aproximação. E se eu quero, de fato, comunicar, eu preciso estar disposto a eliminar esses ruídos. Por exemplo, de repente eu preciso chamar minha esposa e falar, escuta, tem alguma coisa que eu fiz que te machucou, que te magoou, que te feriu? Tem alguma coisa que está entre a gente, que está atrapalhando a nossa comunicação, está atrapalhando o nosso relacionamento? Às vezes é importante o pai sentar com o filho. Às vezes o filho não está desobedecendo só porque ele quer desobedecer. Às vezes ele está desobedecendo porque ele está gritando por socorro. Às vezes ele está desobedecendo porque ele está precisando de uma ajuda. Porque as coisas não estão bem para ele. Porque ele está cheio de conflito na cabeça dele. Você está me entendendo? A comunicação, ela não é só a palavra que sai da nossa boca ou o gesto que a gente faz. A comunicação passa por uma série de outras coisas que compõem, né, para que a gente possa ser entendido, para que a gente possa entender de fato. E as pessoas não falam só com as palavras. Fala com o gesto, fala com a atitude, fala com a posição que a pessoa está, fala com o silêncio, né? Às vezes fala com o olhar. E a gente não consegue, às vezes, perceber, entender. A gente vai perdendo a sensibilidade, porque a gente construiu um muro. E o muro faz com que a gente perca a sensibilidade. O que eu quero dizer para você nessa manhã, e é por isso que a gente está aqui, nessa manhã, conversando, e Deus colocou essa palavra, é que comunicação é extremamente importante. Relacionamento é fundamental. Nós não conseguimos viver. Na verdade, toda a nossa vida está envolvida em relacionamento. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu fabrico tinta, né? Eu não trabalho lá, fabrico tinta. O que eu faço? Eu estou ali fazendo algo que alguém vai comprar, alguém vai pintar, alguém vai gostar, vai deixar a casa bonita, para a pessoa achar a casa dela bonita. Você está entendendo? Eu não faço tinta só por fazer. A tinta é feita por causa das pessoas, porque são pessoas que compram, são pessoas que gostam. Quando eu vou preparar, escolher a cor da tinta, é a cor que as pessoas gostam, entendeu? Tem a ver com pessoas. Toda a nossa vida tem a ver com pessoas. Tudo que você faz tem a ver com pessoas. E se tem a ver com pessoas, tem a ver com comunicação. Habilidade de comunicar, capacidade de comunicar. Sabe, às vezes você está agindo com o teu filho, com a tua filha de um jeito, com o teu funcionário, tua funcionária, teu marido, tua esposa. Às vezes você está agindo de um jeito e tão truculento e tal no dia a dia, nas coisas, a gente não percebe que a gente está machucando. A gente não percebe que a gente está distanciando as pessoas em vez de aproximar. Comunicação é extremamente importante na nossa vida. A pessoa que se comunica bem, ela vai muito mais longe do que a pessoa que não tem habilidade ou não desenvolve habilidade de comunicar. E aqui, gente, nós não podemos dizer aqui, mas é que eu não tenho muito jeito para comunicação, eu sou meio truculento, eu sou meio grosso, eu sou meio diretão, assim, tal, eu não sou muito... Gente, comunicação é essencial para todo mundo viver. Todos nós temos que correr atrás de comunicar melhor, certo? De perceber melhor. E a comunicação, ela começa pelo ouvir. Uma pessoa que comunica bem é uma pessoa que sabe ouvir. Porque só vai conseguir comunicar a pessoa que ouve. Por quê? Porque ela entendeu, ela entende o contexto, ela está entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, qual que é o pai que vai comunicar melhor com o filho? Aquele que tem a habilidade de ouvir o filho. Porque como ele ouviu o filho, ele sabe como conversar com o filho. Ele sabe como dizer ao filho. A melhor maneira que tem de você aproximar uma pessoa de você, se você quer falar alguma coisa para alguém, a melhor maneira que você tem de aproximar essa pessoa de você é ouvindo ela. Comece ouvindo. Às vezes a gente quer começar falando. Comece ouvindo. Quando você sentar para conversar, por exemplo, com alguém, né? Chega lá, ô filho, o pai precisa conversar com você sobre esse assunto. Mas antes eu queria te ouvir. Eu queria te ouvir. Porque às vezes a gente já vai falando, a gente não ouve. E o problema, às vezes, não é o problema.
Você está me entendendo? Eu quero que você entenda. Às vezes o problema não é o problema. Filho, eu pedi para você lavar a louça 3 vezes, você não lavou. Às vezes o problema não é o problema. A questão não é lavar a louça ou não. A questão é o que está no coração dele. Se eu não ouço, eu nunca vou entender isso. Eu vou achar que o problema é só não lavar a louça. Mas de repente, se eu sento para ouvi-lo, às vezes eu vou descobrir que ele está com um problema sério na escola. Que ele está com um problema sério de sentimento. Que ele está passando por um momento difícil. Que alguma coisa está complicada na vida dele. Mas eu só vou entender isso se eu ouvir. E aí eu vou ter uma boa comunicação com ele. E eu vou poder explicar para ele, eu vou poder conversar sobre a vida com ele. Porque dentro de casa nós não estamos em guerra. Não é eu contra você, não é eu contra a minha esposa, não é eu contra os meus filhos, não é eu contra os meus pais. Eu sei que todos nós temos pensamentos, temos direções, temos pontos de vista diferentes. Isso é normal, faz parte. É até bom que seja assim. É para tornar melhor, né? Contribui, fica mais bonito, né? A esposa do Billy Graham disse uma vez, eu achei muito interessante, ela falou o seguinte, porque perguntaram se os dois, eles combinavam em tudo, ela disse que não. Aí o pessoal assustou, falou, não, vocês não combinam em tudo. Billy Graham foi o maior pregador aí do século passado. E aí falou, mas vocês não combinam em tudo, parece que vocês vivem tão bem. Ela falou, nós vivemos. Daí ela falou, mas vocês parece que são tão iguais, vocês são diferentes? Ela falou, somos diferentes. Daí falou, mas como que você vê isso? E ela respondeu, se nós dois fôssemos iguais, um de nós seria desnecessário. Olha que tremendo, que sabedoria. Se um de nós dois, se nós dois fôssemos iguais, um de nós dois seria desnecessário. É importante, a gente tem que transformar a nossa diferença, o nosso olhar diferente, não em um lugar para a gente ficar disputando quem que sabe mais, quem que sabe menos, quem pode mais, quem pode menos. Nós temos que transformar as nossas diferenças em algo que nos enriqueça, que enriqueça a todos nós, e não algo que nos atrapalhe. Sabe a pessoa que vai se dar bem na vida? É a pessoa que adquire a habilidade de se comunicar. Sabe o pai que vai ser admirado pelo seu filho, a mãe que vai ser admirada pela sua filha? É aquela que adquiriu a habilidade de comunicar. Sabe aqueles filhos que serão admirados por seu pai, por sua mãe? Aqueles que têm a habilidade de comunicar. A esposa vai ser admirada pelo seu marido se ela tiver a habilidade de comunicar. E o marido vai ser admirado por sua esposa se ele souber se comunicar. Ser um construtor de pontes. Construa pontes e não muros. Se aproxime da pessoa. Facilite a comunicação entre vocês. E não dificulte. Facilite que o outro consiga te ouvir. Se expresse, abra teu coração. Da mesma forma, procure compreender, procure entender a pessoa que Deus colocou do teu lado, a pessoa que Deus colocou dentro da tua casa. Às vezes a gente vai adquirindo a habilidade de comunicar no nosso trabalho, de comunicar com os nossos clientes, de comunicar com os nossos fornecedores. Temos uma habilidade incrível de comunicar lá fora, mas temos uma dificuldade profunda de comunicar dentro de casa. Sabe, somos muito mais intensos, muito mais hábeis para comunicar lá fora, mas temos uma profunda dificuldade de comunicar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Você está me entendendo hoje, gente? Comunicação é extremamente importante para você viver bem, para você caminhar bem. Nós começamos a conversa, eu comecei a conversar aqui, e eu não citei nada do que eu tinha preparado para hoje de manhã. A gente vai falar amanhã, tá? Nós ficamos aqui na introdução. Mas foi muito importante esse assunto. Muito importante a gente conversar sobre esse ponto essencial da nossa vida, que é a habilidade de comunicar. Sabe? Procure desenvolver isso. Procure cuidar dessa área da sua vida. Você vai ver como que melhora o relacionamento dentro de casa. Às vezes tem um casal que está brigando, um querendo matar o outro.
Mas na verdade os dois estão certos e os dois estão errados. O que está faltando é a habilidade de um compreender o outro, de um entender o outro. De você de repente perceber que o teu marido não está bem por conta das dificuldades financeiras que ele está passando, dos problemas emocionais que ele está passando, certo? Do emprego, dos problemas no emprego, sabe? Dos problemas que ele traz da infância dele, enfim, da vida dele, dos traumas da vida. A esposa, o marido, mesma coisa, entender a esposa. Sabe, às vezes é uma época que a gente está passando. E nessa época que a gente está passando, em vez da gente ficar construindo muros, vamos criar possibilidades para a gente ter um diálogo, para a gente ter uma conversa, para a gente poder abençoar a vida um do outro, para a gente poder se aproximar. Vamos criar um meio da gente poder estar perto, da gente poder estar junto. Aproveite para comunicar. E aqui, gente, por último, aqui queria falar para você o seguinte: comunicação não é só o que você fala. Não é só o que você fala. Comunicação é o modo que você fala. O modo que você fala. Às vezes você quer que as pessoas entendam o que você está dizendo, mas você fala de uma forma, se expressa de uma forma, às vezes que machuca, às vezes que desvia o foco. E aquilo que era para que você queria dizer, você acabou não dizendo. Você até falou com palavras, mas você acabou não dizendo por causa da atitude, por causa da forma, por causa da tonalidade de voz. Dentro de casa, nós deveríamos conversar de um modo que só nós da nossa casa pudéssemos ouvir. O vizinho não precisa ouvir os teus problemas. O vizinho não precisa ouvir. Esses dias eu estava caminhando lá num lugar aqui da cidade e foi terrível para mim, porque eu ouvi um pai gritando com o filho, e eu já tenho dificuldade com isso por conta da minha infância, e eu via o pai gritando com o filho, mas gritando de uma forma mortal, assim. Dava para ouvir, acho que umas 2, 4. E eu fiquei pensando, para que isso? O problema não está no filho, o problema está no pai. O problema está no pai. Certo? O filho pode ter feito alguma coisa errada? Pode, mas o problema está no pai. Às vezes é um grito do filho. Às vezes o filho está fazendo uma coisa errada, gritando, pedindo socorro ao pai, para que o pai olhe para ele, para que o pai atenda a ele. Por conta de toda violência com palavras, por toda violência com atitudes, com gestos. Às vezes uma palavra dói mais do que um soco. A palavra, ela tem o poder de matar, a palavra tem o poder de destruir, a palavra tem o poder de machucar, a palavra tem o poder de criar uma doença incurável, a palavra tem o poder de desconstruir um futuro, a palavra tem o poder de prender uma pessoa para sempre, a palavra tem o poder de machucar de forma mortal, a palavra tem o poder de criar uma guerra, a palavra tem o poder de matar uma outra pessoa, de estragar um relacionamento, de acabar com um casamento. Palavra é poderosa. Palavra é poderosa. Nós nem imaginamos o poder que esse negócio tem. Mas a palavra também, gente, é fonte de vida, a palavra é remédio, a palavra é curadora, a palavra é restauradora, a palavra abre portas, a palavra cura feridas profundas, a palavra traz de volta a vida, palavras ressuscita. Palavras abençoam, palavras trazem o perdão para dentro de casa, palavras trazem a cura para o meio da família, palavras trazem paz para dentro de casa, palavras constroem pontes, palavras destroem as armadilhas do inferno, a palavra destrói batalhas, destrói guerras, traz paz, palavra liberta pessoas, palavra liberta um país inteiro, palavra muda a realidade, palavras criam paraíso, palavras destroem infernos. Palavras vencem o inimigo, palavras expulsam o inimigo de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida. Palavras, elas abençoam, palavras, elas produzem, palavras prosperam a nossa vida. Palavras traz de volta à vida aquilo que estava perdido. Palavras têm o poder de recriar.
aquilo que ficou para trás, aquilo que pereceu. Palavra extremamente importante na nossa vida, agora resta saber para que você vai usar. É como se você tivesse uma ferramenta na sua mão, uma arma na sua mão, algo poderoso na sua mão, e você pode usar. Agora você vai usar para quê? Você vai usar para quê? Eu termino lembrando a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Ele começa assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha uma habilidade exponencial para comunicar, ainda que eu fale a linguagem dos homens, da humanidade, as linguagens humanas, que eu tenha domínio sobre a capacidade de comunicação humana, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos céus, ainda que eu tenha a capacidade de falar as linguagens divinas. Olha que Paulo diz: se eu não tiver amor, eu não serei absolutamente nada. Eu não chegarei absolutamente em lugar algum. O amor é o vínculo da perfeição. Quando você for comunicar, comunique a partir do amor. Comece amando. Pastor, como que eu vou... Você precisa resolver alguma coisa com seu marido? Comece amando. Você precisa resolver alguma coisa com a tua esposa? Comece amando. Você precisa resolver alguma coisa com teus funcionários? Comece amando. Precisa resolver alguma coisa com o teu pai? Comece amando. Porque se não tiver amor, eu nada serei. Pode ser uma conversa difícil, mas tem que ser com amor. Tem que ser com amor. Pare de machucar uns aos outros. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você está ferindo a si mesmo. Aliás, você e a tua esposa são um. E toda vez que você fere a tua esposa, toda vez que você fere o teu marido, você está ferindo você mesmo. Vocês dois são um. Você e tua família são um. É uma família. Você e tua família são um. Toda vez que você fere alguém da tua família, você está ferindo a si mesmo. A comunidade cristã, a igreja, é um. Nós somos o corpo de Cristo. Nós inventamos esse monte de nome de igreja, mas nós somos um único corpo, o corpo de Cristo na terra. Toda vez que eu machuco um irmão em Cristo, eu estou machucando a mim mesmo. Eu estou ferindo a minha própria vida, porque nós somos um. A humanidade é uma só. Toda vez que eu machuco a humanidade, eu estou machucando a mim mesmo, a minha própria vida. Eu não faço contra o outro, eu faço contra mim mesmo. Por isso que é tão importante e essencial pessoas que adquiriram a habilidade de comunicar, habilidade de dizer, habilidade de conversar. Comece ouvindo, mas comece amando. É preciso amar para ouvir. Quem não ama, não consegue ouvir. Você só consegue ouvir através do amor. Quem não ama, não ouve. E se ouviu, não é aquilo. Não conseguiu entender. A gente só consegue entender pelas vias do amor. Quando eu falo em construir ponte, essa ponte se chama amor. Essa ponte que você precisa construir se chama amor. Se você quiser ter uma vida que vale a pena, se você quiser ter uma família abençoada, comece a construir pontes. Você só consegue ouvir através do amor. Não deixa a raiva, não deixa o ressentimento, não deixa o ódio, não deixa o rancor, não deixa o ciúme, não deixa a inveja, não deixe o medo, não deixe os resquícios do passado, não deixe as feridas, não deixe as mentiras do inferno, não deixe, certo? Não deixe com que a inabilidade que a outra pessoa tem, não permita que essas coisas impeçam você
de viver, de comunicar. Não permita que essas coisas apaguem o amor. Comece amando. Ame, ame, ame. Esse é o primeiro fator para uma comunicação excelente na nossa vida. Amanhã a gente continua, gente. Hoje eu já fui longe demais, aqui eu vou me empolgando. Foi indo longe demais. Depois, aqueles que não puderam ver toda a ministração, você que entrou depois, você pode entrar e ver toda a ministração. Ela está no YouTube, está no nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos estar orando, colocando diante do Senhor a nossa vida nessa manhã, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Obrigado, Jesus, por essa palavra, por esse tempo juntos. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, Pai, a respeito desse tema que é tão essencial. Tudo na nossa vida, Pai, é comunicação. E a gente precisa desenvolver essa habilidade, Pai. Às vezes a gente é tão truculento, Pai, é tão complicado, Deus. E a gente fica construindo muros na nossa vida em vez de construir pontes, Pai. E a gente vai ficando isolado. E chega um ponto que as pessoas não estão mais entendendo, não estão mais compreendendo. Eu peço, Deus, a tua direção, o teu cuidado sobre cada um aqui, Pai. Tem famílias que estão aqui, que estão passando por problemas muito sérios nessa área. E há tanto tempo, Pai, há tanto tempo. Eu peço que o Senhor esteja ajudando cada um. Abençoando, Pai, a vida de cada família que está aqui. Abençoe, Pai, a vida desta tua filha que está aqui nessa manhã, que entendeu a palavra, Deus, e está querendo, Senhor Deus, viver essa palavra na sua vida. Pedindo sabedoria para o Senhor, pedindo a graça do Senhor. Abençoe este teu filho, Pai, que da mesma maneira, Senhor, compreendeu e está buscando do Senhor, Pai, sabedoria nessa manhã. Não tem nada mais importante do que a nossa família, do que a nossa casa. E às vezes é o lugar em que nós mais machucamos e nos machucamos. É o lugar para a gente comunicar. E às vezes, Deus, nos machucamos e machucamos porque não estamos conseguindo compreender um ao outro. Não estamos comunicando como deveríamos. Perdemos, Senhor Deus, a habilidade de comunicar. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos viver bem em família. Nós queremos viver bem em comunidade. Nós queremos, Senhor Deus, comunicar bem com as pessoas em todo lugar onde nós estamos. Mas nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nos dê, Pai, a tua graça. Derrame sobre nós o teu Espírito Santo, o teu poder, em nome de Jesus. Ajuda, Pai, nessa manhã, cada um que está aqui conosco. Deus, alimenta com teu Espírito, com teu poder, abençoa esta família. Restaura, Pai, esta família, esta casa. Derrama, Deus, uma unção de amor sobre este lar, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Deus, todas essas cadeias, Pai, todas essas prisões do inferno, Deus. Todas estas coisas que atrapalham a nossa vida e o nosso relacionamento. Traz a luz, Pai, para que a gente consiga entender e compreender e ajudar de fato um ao outro, Senhor. Para que estejamos vivendo, Deus, com a habilidade que vem do Senhor, com a habilidade do teu Espírito Santo, do teu poder. Santifica, Deus, cada família. Abençoe cada família nesta manhã. Orienta, Deus, com teu Espírito Santo, com teu poder. Dá a este servo, a esta serva do Senhor, a habilidade de comunicar. Eu sei que é algo que a gente precisa desenvolver, mas pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude. Porque nós queremos, Deus, comunicar, Pai, de uma maneira que adore o teu nome e de que a gente se faça entender. E também consiga, Deus, compreender e entender o nosso próximo. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Deus, em nome de Jesus, por todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame o Teu poder. Coloco de modo muito especial a vida da Rafaela diante do Senhor, o pai do Fábio também, Deus, que está em recuperação, abençoe a vida dele. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, todos aqui que estão precisando. Deus, a Sílvia, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder sobre a vida da Tua filha. Ministra, Deus, com a Tua graça. Abençoe com a Tua força e com o Teu poder, em nome de Jesus. Dá um dia, Deus, abençoado, abençoadíssimo a todos, Pai. Dá um dia de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, em tudo que formos fazer. Nos protege, nos livra, nos abençoa, nos faz prosperar. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos. Muito obrigado, Deus,
por tudo que o Senhor está fazendo. Abençoe, Deus, abençoe essa casa, derrama a tua unção sobre essa casa, agora sobre essa família, sobre todos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.